prazer em recebê-los aqui para esses nossos diálogos semanais. Como a gente costuma dizer, conversa de terreiro, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade àquilo que já abordamos nos dois ritos anteriores. Se lembram que falamos dos princípios, né? Que nesse ano a temática, o mote, né, da nossa temática, seria aí dissertar um pouquinho sobre os 10 princípios. Chamamos a atenção, em vez de começarmos pelos aspectos mais sutis, né, que é a divindade ou a consciência una, vamos começar pelo 10º, que é o retorno nosso à origem, ou à essência. E por que assim fazemos? Porque no ano passado, ou seja, no ciclo de 2017, nós falamos quase o ano inteiro sobre o processo evolutivo. Então vocês já estão com bastante bagagem e dá para a gente aprofundar em outros conceitos. Aproveitamos os 2 primeiros ritos, né, desse ciclo de 2018 para dar aí alguns conceitos introdutórios. E dentre os vários que falamos, não esgotamos, né, todos ainda. Hoje nós vamos completar ainda mais nessas informações. E é importante que a gente não perca, né, a referência principal de um dos conceitos dados por nós, que é o trabalho da convergência, tendo como ponto de referência o sagrado. E aí é muito importante, né, para nós que fazemos ou atuamos ou participamos desse ritual de inovação, que a gente entenda, né, que quando falamos em convergência, falamos de reacender a luz interior. Nos aspectos do ponto de vista ou na perspectiva espiritual, é colocar os chakras para funcionar. E colocar os chakras, né, que são os nossos núcleos vibratórios, ou os nossos vórtices espirituais, em consonância com a espiritualidade, é colocá-los, né, em equilíbrio, em estabilidade e harmonia. Ou seja, eles precisam vibrar em consonância com a mente espiritual. E aí nunca é demais falarmos, né, e lembrarmos aqui a todos vocês, que nós, espírito, nessa condição de encarnados, ou nessa condição humana, nós utilizamos 7 corpos de expressão. Então nós estamos aí envolvidos por 7 dimensões. Então essa condição nossa de encarnada, que é o corpo físico, ele é o 7º, o mais denso de todos. Quando nós morremos, nós perdemos este e um outro, né, que a gente chama de etéreo físico, e voltamos para o plano astral. O que nós precisamos aprender? Primeiro é obter a informação e saber que existe, né, toda uma doutrina espiritual que pode contribuir para o nosso progresso evolutivo, para o nosso progresso espiritual. E dentro, né, dessa dogmática espiritual, entendemos que antes de mais nada de sermos humanos, nós somos espíritos. Então, a partir desse ponto de partida, tudo fica mais fácil. E a nossa casa, né, como já explicamos em vídeos anteriores, tem um compromisso que é o esclarecimento espiritual. E esse esclarecimento espiritual, ele é muito pontual. Isso sim falamos no nosso último encontro. Que ele tem 3 fases. Né? Uma que é o autoconhecimento, que é aquele conhecer individual, que a gente precisa saber quem somos, para que a gente aprenda, inclusive, a se reconhecer perante outros. E se posicionar diante da própria natureza existencial. Se eu não reconheço a minha identidade, como é que eu vou me relacionar com o outro? Não vou saber nem me apresentar. Do ponto de vista espiritual, isso é extremamente sério. E aí, se essa é a segunda fase, temos uma terceira, que é a mais complexa delas, que é quando nós começamos a ter acesso às informações teogônicas, né, ou espirituais, que são as superlativas, né, são informações superlativas. E aí nós estamos no estágio final da iniciação. Não é tão simples, talvez. Essa fase vai exigir de nós muitas passagens aqui nessa condição de humano, até que a gente consiga esgotar, né, os nossos aspectos kármicos planetários nessa dimensão física. E aí começamos um outro processo evolutivo do ponto de vista astral. Bom, isso é assunto para a gente voltar sempre aqui a cada encontro de terça-feira. Mas hoje eu vou pedir ali a ajuda a um dos filhos, né, que me traga aqui algumas anotações para ficar mais fácil, né, para vocês nos acompanhar. Lembrando, né, que falamos no último encontro que esse documento, que são um resuminho dos 10 princípios, já está disponibilizado em nossa loja. Então todos vocês podem adquirir esse instrumento, esse guia, né, só para ir aí acompanhando o que a gente vai falando. E lembrando, né, que nós estamos falando do 10º. Iniciamos, né,
os aspectos introdutórios desses 10 princípios, mas logo no próximo encontro nós já vamos falar do 10º. Mas hoje eu queria dar aqui alguns conceitos para firmar entendimento. E firmar entendimento na seguinte convicção, que essas informações elas não podem ser ortodoxas. Por isso fizemos a distinção aqui entre a ortodoxia e o axioma. Né? Falamos que a ortodoxia é aquilo que nos torna rígido, não nos permite a gente flexibilizar. E o axioma é aquilo que é verdade por si só. Mas que, ainda que a gente não tenha uma explicação plausível, ela já é suficiente para nos convencer intimamente. Então essa é a diferença da ortodoxia e do axioma. Então quando a gente fala assim, Deus existe? Para muitos setores, Deus é um axioma. Para nós que somos religiosos, é um axioma verdadeiro. Porque a fé nos permite entender que esse axioma é verdade. Para a pessoa que é ateu, já não teria o mesmo sentido a palavra axioma. Então ele seria até ortodoxo, né? E dizer que a fé, para ele, não é um ponto de partida ou um referencial à divindade ou a Deus, né? Como nós costumeiramente chamamos. Então, falamos aqui muito sucintamente, mas eu queria voltar hoje na convergência, e como eu iniciei a prédica de hoje dizendo, que convergência para nós é ponto de referência. No movimento umbandista, a convergência para nós ela vai parar sempre dentro dos aspectos éticos, né? Que é um conceito bem estruturado do ponto de vista espiritual, mas que na realidade do terreiro é aquilo que nos permite envolvermos, nos relacionarmos. O mentor dessa casa ele tem uma frase que fica no quadro, né? Que ele fala que nós precisamos buscar a unidade. Olha para vocês verem o conceito de convergência do ponto de vista de um mentor espiritual. Buscar a unidade na diversidade para vencermos as adversidades. Olha que bacana. Buscar a unidade. Que unidade é essa? Unidade espiritual. Na diversidade, que é esse mundo que nós estamos aqui. Por isso, tantas vezes falamos que nós somos diferentes. Mas com um fim último, que é vencer as diferenças, que são as adversidades. Que são as provas, né, que nós enfrentamos no dia a dia. Então, o conceito de convergência para nós ganha peso. Ele ganha força quando nós falamos que convergência para nós deve ser sempre a referência no sagrado. E aí eu posso dizer que o meu corpo é sagrado, eu posso dizer que esse templo é sagrado, eu posso dizer que a função que você exerce lá como um profissional dentro da sociedade tem que ser sagrado. Eu posso me atrever a dizer que os conceitos que defendemos do ponto de vista religioso, ele se torna sagrado quando ele é real, quando ele não é ilusório, e assim por diante. Então, convergência para nós, independente se a referência é filosófica, se a referência é religiosa, se a referência é artística, ou se a referência é, inclusive, científica, ela tem que ser motivada pelo sagrado. E aí, querem ver uma coisa? Mas na ciência sagrada, a ciência iluminada pela verdade eleva o homem ao conhecimento do sagrado. Ou a ciência iluminada pelo Espírito eleva o homem ao conhecimento da realidade. Olha que bacana. Poderia trazer outros conceitos, mas não vai ser o caso aqui hoje. Então, convergência para nós, o que eu queria que vocês gravassem, fora todos esses conceitos que estou dizendo aqui de forma bem rápida, é que desaparece a forma, mas prevalece a essência. Olha que bacana esse conceito de convergência. Eu não tenho que ficar preocupado. Quando eu pensar em convergência, eu não tenho que ficar preocupado em forma, mas eu tenho sempre que extrair a essência. Então desaparece a forma, mas prevalece a essência. Beleza? O outro conceito que eu queria dizer para vocês, e também queria que vocês guardassem, eu vou sempre repetir aqui esses conceitos, para ficar fácil o nosso diálogo. Tradição para nós não é aquilo que fica perpetuado no algo que está ultrapassado. Tradição para nós é eterna mudança. Constante mudança. Então, tradição para nós, ela está sempre viva quando ela se renova, ela se ressignifica. Dentro dos aspectos essenciais, já que o sagrado tem como ponto a sua convergência esse aspecto
indiscutível. Concorda? E libertação para nós é entendimento da realidade e distanciamento da ilusão. Então, quando eu falo que nós vivemos como seres espirituais, eu não estou resumindo a minha existência física apenas do ponto de vista físico, humano. Por isso que desaparece a forma, a matéria, quando eu morro, mas prevalece o espírito que é essência. Perceberam? Então, libertação para nós é desfazer dos laços de apego. E se a matéria para nós, do ponto de vista evolutivo, é um ponto de apego, nós precisamos aprender a desvencilhar desse apego à medida que nós vamos voltando à matéria e experimentando novos horizontes, mas acima de tudo valorizando sempre o espírito. Tem que ficar de olho ali no meu tempo. E o último, depois eu volto, estou achando que não vai dar tempo de eu falar de todos. Quando nós falamos em convergência e falamos que a Umbanda é esse movimento abarcador, que independente de eu ser cientista, de eu ser artista, de eu ser religioso, não importa se é da vertente umbandista, candomblessista, shintoísta, ou seja, as inúmeras vertentes religiosas que tem, e no mesmo espaço e tempo, quando nós nos devotamos ao sagrado, nos permite aqui compartilhar, ninguém fica perguntando se você vem da igreja católica, se você é catecista, se você é candomblessista, se você é ateu. Nós não estamos preocupados com isso. A Umbanda, através do seu movimento esotérico, essencial, está nos convidando a compartilhar o sagrado que pertence a todos nós. Então, libertação para nós nesse sentido é essa consciência. Tá bom? E aí nós vamos alcançar a paz espiritual tanto propalada, né? E pouco exercitada. Só que aí o último conceito que eu queria que vocês guardassem, para que a gente consiga firmar esse entendimento. Então a paz externa, inicialmente ela tem que ser buscada internamente. E o sagrado pode me permitir isso. A convergência pode me permitir isso. A valorização dos aspectos essenciais em detrimento da forma pode me permitir isso. O respeito, a tolerância, quando eu falo que eu não estou preocupado com a religião do outro, eu não estou preocupado com os aspectos individuais do outro, eu estou preocupado, em vez dessas diferenças, com os aspectos convenientes. Então eu posso te respeitar pelas coisas boas que você tem, e não necessariamente eu preciso te desrespeitar por aquilo que eu não concordo. Isso é convergência. Bom, esses são alguns conceitos que eu gostaria que vocês já começassem a pensar, a refletir sobre eles. Eu não vou falar sobre os outros, senão vai ficar muito extensivo a minha fala de hoje. Então, eu deixo para a próxima terça-feira a gente avançar aqui em outros conceitos. Então vamos lembrar? Só para a gente ficar bem fresquinho na nossa mente e aí servir sim de objeto de reflexão. Nós estamos vivenciando um rito, que é um rito de louvação. O rito de louvação nos retira os aspectos imediatos. Nós não precisamos de ninguém mediar por nós, porque nós vamos aprender a nos relacionar com o sagrado através desse rito chamado rito de louvação. Só que quando eu aprendo, olha o que eu estou usando, não estou falando aprendo, quando eu aprendo e eu sei, eu tenho essa informação que na louvação o sagrado vai ser fundamento essencial para que eu possa compreender os aspectos da minha própria fé, eu começo a valorizar essa presença aqui no espaço sagrado. E automaticamente, envolvido pelas energias do espaço sagrado, eu vou valorizando o meu espaço sagrado, o meu templo, que é o meu corpo que habita o meu espírito. Ainda que seja inconsciente, eu vou começando a valorizar isso. E aí, automaticamente, começa a ganhar sentido o silêncio que eu busco interior. Porque eu sei que eu chego num ambiente que está impregnado de energias espirituais. E que se eu me silenciar, eu escuto o silêncio do tempo, eu começo a valorizar o meu silêncio interior. Porque eu começo a ter referência. Meu
Espírito desperta. Os aspectos que são mais importantes. Não estou preocupado nesse momento que eu estou aqui, que é 1h e 20, com as coisas que estão acontecendo lá fora. Eu desligo. Nesse momento que eu desligo, eu me sintonizo com o sagrado. Eu me sintonizo com a espiritualidade. Eu me sintonizo com a essência sagrada que eu sou portador, como centelha divina. E aí eu vou me conscientizando que eu sou um espírito e não apenas um ser humano. E aí a vontade começa a explodir dentro de mim. Porque eu vou almejando e visualizando novas possibilidades. Porque eu saio do meu ponto de estática e alargo a minha compreensão às questões mais importantes ou essenciais. E aí quando eu me dou por perceber, as coisas estão melhorando. Eu não consigo explicar a alegria que eu estou sentindo nessa semana. Aí você fala, poxa, eu estive lá no templo, na terça-feira. E você começa a valorizar isso. Você vê que começa a fazer bem isso. Então falar em Deus é bom. Exercitar o contato com a divindade é ótimo. E aprender que essa divindade está dentro de mim é melhor ainda. E aí eu avanço no processo do autoconhecimento. Bom, gostaria aqui de estender mais a minha fala, mas não é mais possível hoje. Então fica aí o nosso convite a todos vocês para a próxima terça-feira. E avançamos aí nessa conversa de terreiro, sempre aprimorando os nossos saberes. Um bom rito a todos, equilíbrio, estabilidade e harmonia mental, astral e física. Sabe?